Se você está pensando em reformar o banheiro, cuidado com isso. Porque muita gente começa pela parte errada e depois precisa refazer tudo. E quando eu falo refazer, não é detalhe pequeno, é quebrar, gastar de novo e ter dor de cabeça. Normalmente funciona assim, a pessoa olha o banheiro antigo e pensa, vou trocar revestimento, vou colocar uma bancada nova, vou trocar o vaso e pronto, tudo bem. Você pode fazer tudo isso, você tem esse direito e é ótimo fazer. Só que o problema não está no que aparece, o problema está no que ninguém vê. E é isso que gera erro. Agora vamos falar dos erros, né? Primeiro o revestimento, né? Aqui umas imagens dos itens que eu vou explicar a seguir, né? O revestimento sobre revestimento, né? Aumenta a espessura, porque você vai colocar um piso sobre piso, vai ficar grosso, né? Porta travando, se você aumenta o piso, a porta tem que acompanhar, ela tem que subir um pouquinho, né? Você tem que cortar a porta, senão ela vai pegar no piso novo. Desnível do piso, né? Você fica mais alto, aí você fica como se fosse um degrau, que eu mostro na imagem 3. Problemas no box, né? Aí fica o vidro torto, vazamento, dependendo de como você colocar o piso, né? E se não tiver o caimento correto, vai acumular água, vai criar vazamento, e aí pepino, né? Então isso daí eu vou mostrar tudo a seguir. Agora vamos falar dos erros, né? Primeiro o revestimento, né? Muita gente pensa, é só tirar um e colocar o outro. Quebra lá, tira, coloca outro, ou pinta por cima, ou coloca por cima. Mas não é assim. Você precisa verificar a base, o nível, a espessura. Porque se coloca revestimento sobre revestimento, ou troca sem nivelar, você pode ter, no caso do piso, né? A porta trava, né? Porta travando, porque está mais alto. Veja na imagem, né? O piso mais alto e aí a porta esfrega. Do desnível do piso, problema no box, água acumulando. Aí eu mostro, né? Porque você tira o box, coloca sobre o novo piso. Pode não encaixar direito, né? Pode ter problemas. Outro detalhe importante, você já ajusta para ter o caimento correto no ralo, né? Que senão empoça a água. Se você não vê direitinho o caimento, vai empoçar. Vi isso acontecer tantas vezes. Aí a pessoa faz a reforma, fica bonito no primeiro dia. E depois começa a aparecer os problemas. E aí tem que quebrar de novo. Isso não é o pior, porque tem coisa que dá mais problema ainda. O erro 2, o vaso sanitário. Trocar o vaso sanitário parece simples, só tirar, colocar outro, né? Agora aqui eu vou falar sobre o vaso, né? Se tiver a saída incorreta, na altura correta, nem toda saída é igual para os vasos, os problemas que podem dar isso, né? Distância da parede, muito perto ou muito longe, dependendo de qual você vai colocar, eu vou explicar isso a seguir, né? O nível incorreto. E aí, dependendo da instalação, como for feita, pode dar cheiro, pode dar vazamento, o encaixe não encaixa perfeitamente, né? Você vê aqui, na figura 3, a saída é maior do que o novo vaso. Então, você tem que fazer uma vedação ou fazer um improviso, uma nova tubulação. Aí, isso nunca fica bom, entendeu? O encaixe tem que ser perfeito. Mas é um dos erros mais comuns, porque nem todo vaso serve no seu banheiro, né? Precisa ver algumas coisas, a saída vertical. E aí existem dois tipos de saída, você tem que ver a correta para o seu vaso. Tem a saída vertical, que sai embaixo, tá vendo lá o círculozinho, saída vertical para baixo, e a saída horizontal, que é para a parede. Então, essa tubulação tem que encaixar direitinho. A saída horizontal, tem a distância da parede. Porque aí o vaso não vai encaixar, ele vai
não vai encaixar, porque tem o buraco, né, do vaso e tem a parede, né? Aí se você encosta na parede, aí pepino. Aí você nem consegue colocar o vaso, né? Você não encaixa de jeito nenhum. Se você não verificar isso antes, o vaso simplesmente não encaixa. Você vai encaixar, ele não encaixa. E aí a pessoa olha aquilo, meu Deus, vou fazer o que que eu faço agora? E aí começa a improvisar, né? E o improviso em obra quase sempre vira problema. Problema. O erro 3 é o lavatório e a bancada. Vamos falar da pia e da bancada. Aqui eu mostro os problemas de lavatório e bancada mal instalados, mal planejados, né? A altura incorreta, né? Ou fica mais alto, ou fica mais baixo, aí você fica corcunda, né? Fica um horror. O segundo ponto é profundidade, né? Aí fica muito curtinho, aí na hora de você lavar a mão é um transtorno. Que mais? Posição da cuba e a torneira, né? Você vê aqui, tá errado, tá na lateral, é de mesa e a outra é de parede, entendeu? Aí fica a torneira é de parede, você comprou uma torneira de mesa, era para apoiar na mesa que eu digo é a bancada, né? Então, problema. Falta de espaço útil, fica confinada a pia, fica desconfortável. Os pontos hidráulicos e elétricos, você precisa verificar se está certinho, está no local correto. E aí a consequência é óbvia, né? Quebrar. Ou você quebra, ou você faz gambiarra, e a gambiarra fica pior, né? E aí eu vou agora citar todos esses probleminhas pontualmente. Muita gente escolhe só pela estética, né? Mas esquece o que é funcional. Tem que ter a altura certa, a posição certa, espaço planejado direitinho. Olha só, posição errada e a posição certa da torneira com a cuba. Por exemplo, você comprou uma cuba que encaixou, mas não dá para colocar a torneira em cima, que nem está na posição correta. A torneira fica na lateral porque não tem espaço. Ou você comprou ela errada, tem aquela parte da louça que é para encaixar a torneira. Aí fica na altura correta, na distância correta, torneira correta. Essa outra fica na lateral. E aí o que acontece? Fica distante da pia, respinga, para lavar a mão é um transtorno. Por quê? Porque você não pensou nisso antes, né? Você não pensou nessa distância que tem que ter, na posição. Todos esses detalhes aqui fazem toda a diferença. É uma coisa que você tem que analisar friamente, sabe? Se você coloca a altura errada, a posição errada, o resultado é um uso desconfortável, fica baixo demais ou alto demais, tua coluna dói, respinga água. E até aquela dificuldade do dia a dia de lavar a mão, né? Fica muito perto, às vezes, para lavar. Isso é uma coisa que você percebe depois, quando você for usar, né? Os metais também parece coisa simples, tira e coloca outro. Aqui é os metais, né? Os metais e pontos instalados errados. Primeira coisa, a pressão da água inadequada. Você instala, você tem que verificar qual é a pressão, aí a pressão do chuveiro, qual ele comporta, o que não comporta. Senão a água vai ficar fraca e você vai xingar o tempo todo, né? Depois você tem que verificar os pontos, né? Se for misturador, tem um misturador monocomando, que é um só no ponto, mas tem outros que é esquerda quente, direita fria. Se não tiver alinhado, fica tudo torto, horroroso. Aí você vai ver aquilo, meu Deus do céu, que tubulação é essa? Que instalação é essa, né?
altura da torneira. Se você põe ela muito baixa, fica aquela torneira que você tem que botar a mão lá dentro da pia para poder lavar, né? Não tem uma altura. E se ficar alta demais, respinga. Isso é uma coisa que você tem que verificar e é muito comum, né? Você vê que vai usar uma pia que você tem que botar a mão lá dentro para poder usar. Isso é mais comum do que você imagina. A vedação ruim, a vedação gambiarra, sem isso é uma questão de colocação, né? De instalação. E tudo isso, se não tiver ajustado corretamente, você vai ter que quebrar. Você não vai deixar assim, né? Vai ser desconfortável. Os metais também parece coisa simples, tira e coloca outro. Mas não são, porque de repente você precisa verificar a pressão da água, a posição do ponto direitinho, certinho, a altura correta. Se você erra isso, a saída pode ficar fraca, a torneira pode espirrar, ficar desconfortável. E aí você troca e não resolve. É um pepino. Porque o problema não era o metal, era a instalação. Outra coisa, o forro, né? Forro teto, né? Teto do banheiro. Você precisa olhar, ventilação. Se está ventilando, porque senão vai criar mofo, vai ser uma tragédia. A iluminação, para não ficar escuro. Os pontos de iluminação certinho, porque aí você entra no banheiro, fica desconfortável. E você, ai meu Deus, por que eu não vi essa iluminação? Umidade e mofo, né? Verificar se não está muito confinado o ambiente. A altura da iluminação também, né? Se não está muito baixo ou muito alto. Tem que verificar isso também. As instalações do forro, que depois que você fecha, se você não colocar um alçapão, alguma coisa para abrir, quando você for mexer na tubulação, vai ser uma dificuldade, você vai ter que quebrar. Então, o ideal é você colocar um alçapão, um negócio para você visitar o forro, para você mexer quando precisar, né? Senão vai gerar quebra-quebra, isso tudo é muito importante você ver antes. Influencia diretamente em ventilação, iluminação e umidade. Pode ter umidade no forro, pode ter a iluminação, se você for muito baixa ou muito alta, vai iluminar errado. E aí o banheiro fica escuro ou desconfortável. E aí isso impacta todos os dias. Todos os dias você pensa, ai meu Deus, por que eu não olhei esse ponto de luz? E aí eu vi casos assim, de pessoas que reformaram tudo. Revestimento novo, louça nova, tudo bonito, mas esqueceram de ver a ventilação, a tubulação de ventilação. Resultado, mofo atrás de mofo. Fica mofo a parede, mofada a parede, o forro, tudo. Fica uma reforma problemática. Então presta atenção. O problema não é reformar o banheiro. O problema é começar sem saber o que precisa ser analisado antes. Antes de qualquer reforma, você precisa olhar o conjunto, a estrutura, a hidráulica, a elétrica, níveis, medidas, interferências de porta, de janela. Não é só estética, é planejar. E se você quiser se planejar melhor, se organizar antes de reformar, eu tenho um material, está na descrição, que pode te ajudar a analisar tudo isso antes de começar. Analisa a interferência de porta, nível de piso, forro. Agora uma coisa, me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma reforma que deu problema? Ou está pensando em reformar, tudo mais? Me conta aqui.